A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. Então, esse que eu vou contar, porque eu vi no seu canal que você postou dois a respeito de boneca. E eu achei muito interessante porque aconteceu uma coisa parecida comigo. E foi assim, eu tinha uma boneca na infância que eu chamava ela de Pipinha. E ela era uma bonequinha de pano amarela. E minha mãe falava que eu andava com essa boneca para todo canto. Mas aí essa boneca se perdeu, eu não sei como, né? Depois eu até pergunto para minha mãe o que ela fez com essa boneca. Mas eu lembro da boneca, né, que era uma bonequinha de pano, amarelinha, muito bonitinha. E aí o tempo passou, eu já tinha mais ou menos uns 17 anos e eu fui morar em São Paulo com meu irmão. Meu irmão morava em São Paulo e eu fui morar com ele para poder estudar, porque aqui na cidade que eu moro, as escolas são muito longe, longe da minha casa, né? E são escolas ruins. Aí eu fui para lá para estudar. E aí, chegando lá, eu comecei a ir para a igreja que meu irmão ia, que era a Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro. E a tia dele, porque eu e meu irmão, a gente é filho só da mesma mãe, mas a gente tem pais diferentes. E a tia dele morava praticamente na mesma rua que a gente, era da mesma igreja, a família inteira dele, né? Todos crentes, todos da mesma igreja. E aí, a tia dele era regente do ciclo de oração, e a festa do ciclo de oração estava chegando, e como só tinha idosas, e ela, que era a única mais jovem, né, tinha ali a sua faixa de 50 anos, ela pediu para o pastor para deixar eu louvar no grupo das irmãs para eu ajudar. E o pastor deixou e eu comecei a louvar. Então eu ficava muito na casa dela, porque como ela morava perto da minha casa, eu ficava muito na casa dela porque eu gostava muito dela, gosto muito dela até hoje. E um dia eu ali na casa dela, eu vi, porque ela cuidava de crianças, né? Ela não trabalhava fora, ela trabalhava cuidando de crianças. E ela tinha um quartinho e um bercinho ali, né? E aí eu vi uma boneca igual essa minha primeira boneca, né? Igual a Pipinha. A única diferença é que ela era lilás. E aí eu comentei com ela, eu falei, nossa, eu gostei muito dessa boneca. Eu tinha uma boneca assim quando eu era criança, enfim. E aí ela falou pra mim que o irmão dela, né, tinha uma filha pequena, e aí a mãe dessa neném comprou a boneca, essa irmã inclusive, né, também era uma das regentes do ciclo de oração. Aí ela comprou essa boneca para decorar o quarto da filha, e aí como a filha cresceu, já estava ali com 5 para 7 anos, ela decidiu doar a boneca para o bazar, da mãe deles, né, no caso, da sogra dela, mãe dessa tia do meu irmão, vó do meu irmão. E aí ela foi, viu essa boneca lá e pegou, pediu pra mãe, né? Falou: "Ah, já que a fulana tá vendendo, a senhora pode dar pra mim e tal". Aí pegou a boneca e colocou lá no cantinho onde ela cuidava das crianças. E aí eu fui embora pra casa e no outro dia ela me mandou uma mensagem falando pra mim na casa dela. E aí eu fui e aí ela falou: "Ai, você me falou da boneca, eu fiquei com isso na cabeça e eu vou dar a boneca pra você". Aí eu fiquei super feliz, né? Peguei a boneca, levei pra casa. Aí coloquei no meu quarto, no banquinho rosa. E a nossa casa que a gente morava era uma casa grande, só que só tinha uma cama. Então eu e meu irmão dividia um quarto e a gente dormia na mesma cama, né? Porque não tinha outro quarto. Aí um dia eu fui visitar minha mãe. Como eu só estudava, eu não trabalhava, eu ia e às vezes meu irmão ficava. Aí eu fui visitar minha mãe. Minha mãe morava aqui em Cotia, onde a gente mora hoje. E aí eu deixei a boneca lá, né, tudo normal, assim, passou um tempo, passou um bom tempo, assim, uns 2, 3 meses. E aí eu fui ver a minha mãe e meu irmão no outro dia me mandou um texto, né, falando que teve um sonho com essa boneca. E no sonho ele ouvia a dirigente do ciclo de oração, que era a mãe dessa neném, né, foi a moça que comprou a boneca, enfim, ela era a mãe dessa moça. E ela falava assim no sonho para o meu irmão: "Tem algo na boneca que vai impedir que a vida da sua irmã prospere. Nada vai dar certo na vida dela porque tá escondido na boneca". E aí o meu irmão me contou,
o sonho. E quando eu cheguei em casa, né, ele tinha pegado a boneca e tinha colocado a boneca no outro quarto. Aí ele até apelidou a boneca de Annabelle, né? E aí eu peguei a boneca, orei, porque eu pensei assim: quem me deu foi uma serva do Senhor. Quem comprou a boneca foi uma serva do Senhor. A pessoa que fez a boneca e vendeu também era uma serva do Senhor. Então eu orei e repreendi todo o mal da boneca. E continuei com a boneca em casa. E toda vez que eu saía, meu irmão pegava e jogava a boneca no outro quarto. E aí eu gostava tanto da boneca que às vezes eu até dormia com a boneca. E aí passou o tempo, meu irmão casou e eu voltei a morar com a minha mãe. E quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu trouxe a boneca, a Pepinha. Aí minha mãe arrumou um cantinho do lado da minha cama para eu colocar a boneca. E aí passou um tempo, né? Eu em casa. Eu acho que essa época foi a mesma época que eu te mandei o meu primeiro relato no canal, no seu canal. Você vai lembrar. Faz uns 3, 4 anos. Tem mais, né? Naquela. Acho que já tem uns 6, 7 anos que eu mandei esse relato para você. Foi o primeiro relato que eu contei. E foi bem nessa época que eu tive essa visão. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava em casa com meus irmãos, cuidando dos meus irmãos, né? E aí eles estavam dormindo, eu tinha acordado, que eu sempre acordava antes. E aí eu vi sair da boneca uma sombra escura, e a sombra virou um homem, mas um homem sem feições, assim. Era tipo a sombra de um homem. E aí essa sombra se dividia em duas, virava dois homens. Aí um desses homens voltava para dentro da boneca e o outro começava a rodear a casa, passear pela casa, assim, sabe? E aí eu vi e comecei a orar e repreender. E aí passou. Aí eu contei para minha mãe. E aí minha mãe tá falando: ai, filha, eu acho que não deve ser nada, eu acho que é perseguição, né? Do inimigo, vamos orar. E a gente começou a orar. Enfim, e aí passou o tempo. Aí, infelizmente, eu fui desobediente e eu conheci meu marido, e aí depois de um tempo noivo, eu fui morar com meu marido, sem casar. Tive uma briga com a minha mãe, aí peguei e saí de casa. Na época eu tava com 19 anos. Aí, né, depois de um tempo eu, né, me arrependi, né? Confessei para os pastores, né? Enfim, até nessa época eu até mudei de igreja. Eu comecei a ir para a igreja, né, a igreja que meu esposo frequentava, que era a igreja do cunhado dele, né? E aí eu comecei a orar, pedir perdão para Deus. E aí eu comecei a perguntar para Deus se eu deveria voltar para minha casa, né, para casa da minha mãe, porque eu não conseguia casar de jeito nenhum, irmã, de jeito nenhum. A gente foi várias vezes no cartório, eu perdi as contas de quantas vezes a gente ia no cartório. A gente renovava a certidão, porque para casar, não sei se em todo o estado é assim, mas aqui onde eu moro, você precisa renovar sua certidão. E essa certidão tem que ser mais nova que 30 dias. Se ela for mais velha, você não pode casar. E aí a gente fazia isso. Toda vez que eu renovava a minha certidão e a do meu marido, ou a minha vinha errada ou a dele vinha errada. Aí a gente tinha que renovar e demorava mais 30 dias. Aí quando a dele vinha certa, a minha já tinha vencido, eu tinha que tirar de novo. E a gente ficava nesse, gastamos muito dinheiro. Teve até uma vez que eles me ligaram, o cartório me ligou e falou: olha, você já pode vir, que você vai casar hoje, né? Você vai assinar os papéis, você vai sair daqui casada. E a gente foi e não deu certo. Eu voltei para casa assim, chorando, angustiada, sabe? Deus sabe do meu coração. Pedia muito perdão a Deus, me humilhei muito, porque eu errei. E aí a gente tava nessa, né? O pastor, né, que era cunhado do meu marido, a irmã dele, minha mãe, todo mundo assim se esforçando para ajudar, para dar certo. E aí a gente acabou ali no cartório mesmo, o cartório disse que como a certidão do meu marido que estava vindo errada, era para a gente tentar pegar a certidão no cartório que ele foi registrado, mas ele nasceu no Piauí e a gente mora em São Paulo. E aí a gente marcou uma viagem, né? Esperamos ali ter um dinheiro, enfim.
uma condição para marcar a viagem para a gente também para eu conhecer meu sogro e minha sogra também, né. E aí um pouquinho antes dessa viagem, chegou uma irmã nova na igreja, e essa irmã começou a frequentar muito a minha casa, e a casa da minha cunhada, né, que era a mulher do pastor. Eu e minha cunhada, a gente morava praticamente juntas. Eu morava na casa de cima, ela morava na casa de baixo. Então ela vinha muito na nossa casa. E aí um dia ela estava na minha casa, e nesse dia minha cunhada estava trabalhando, só estava o marido dela em casa. E aí ela perguntou pra mim: "O que que a gente faz quando a gente ganha um objeto que a gente sabe que dentro daquele objeto tem algo ruim?" Aí eu falei pra ela: "Olha, irmã, eu só oro e continuo com o objeto. Você ora, repreende o mal e continua com o objeto, né. Mas por via das dúvidas, vamos perguntar para o pastor", que o pastor morava na casa de baixo, né. Aí antes disso, antes desse acontecimento, o pastor tinha me colocado para ficar com as crianças. Eu não podia reger, nem nada, mas eu podia sentar ali no banco com as criança. Ficava ali, né, tinha bastante criança na igreja, e aí eu podia sentar ali no banco com elas, então para ajudar a ir no banheiro, essas coisas que tia das crianças geralmente faz, né. Mas como eu não estava casada, eu tinha perdido a minha liberdade, né, nesse sentido. E aí, como a minha casa e a casa do pastor era no fundo da igreja, a igreja era no salão da frente, às vezes eu chamava as crianças para ir na minha casa. Quando acabava o culto, enfim, ou quando as mães faziam reunião, esse tipo de coisa, e aí eu levava as crianças para ir na minha casa. E tinha uma menina, que chamava Sara, que na época ela era pequenininha, tinha uns 3 anos, mais ou menos, hoje ela já tá maior. Ela não gostava de ir na minha casa por causa da boneca, porque quando eu fui morar com o meu marido, eu levei a boneca junto, e ela não gostava de entrar na minha casa por causa dessa bendita boneca. E ela falava: "Não tia, a boneca, a boneca". E eu achava assim, falava: "Ai, eu acho que é porque a boneca é de pano, né", enfim, não entendia, ou estava cega, né, sem entendimento. E aí, eh, nesse dia que essa irmã estava lá em casa, que a gente teve essa conversa, a gente desceu e perguntou para o pastor. E aí o pastor falou assim: "Olha, tem coisas na sua casa que vira um amuleto para algo maligno. Então você tem que tirar da sua casa. Você não pode só orar, você tem que tirar da sua casa, né, porque não convém estar ali, estar sendo, eh, um meio, uma brecha para o inimigo entrar na sua casa". E aí eu falei para ele: "Ah, mas eu tenho". Ele falou: "Sim, você tem, e é a sua boneca". Eu falei: "Por quê?". Ele falou assim: "Não, eu olho para aquela boneca e Deus coloca no meu coração que tem algo maligno naquela boneca". Aí ele falou: "Vamos, pega essa boneca, vamos orar e vamos queimar essa boneca". Aí eu peguei a boneca, desci com a boneca, né, que ele morava na casa de baixo, desci com a boneca e ele orou e ele falou assim: "Essa boneca, é através dessa boneca que tá dando errado o teu casamento, é por isso que você não consegue casar, porque você errou, mas você se humilhou e pediu perdão a Deus, Deus já liberou perdão na sua vida e na vida do seu marido. E Deus tem pressa que vocês se casem, que vocês se consertem na presença dele. Porque se Jesus voltar e vocês estiverem corretos na presença deles, vocês não perdem a salvação de vocês, né". E aí ele falou: "Ó, vamos orar e vamos queimar essa boneca". Aí ele orou e foi queimar a boneca. E uma boneca totalmente de pano. Pano, sabe, tipo aquele algodão, algodão igual aqueles de unha, sabe, que tinha dentro da boneca. A única coisa que a boneca tinha de plástico era o olho, mas o resto tudo pano. Pano, assim, de lençol, sabe, retalho de pano, enfim. E aí a gente foi queimar e eu me lembrei o que que tinha acontecido. Então, quando ele começou a queimar a boneca, eu subi pra minha casa e fiquei vendo da varanda. Aí ele começou a orar, repreender e começou a colocar fogo na boneca. Aí eu vi ele jogando, assim, um álcool, e tal, e colocando fogo, né. E ele orava muito, enfim, repreendia. E aí ele me chamou assustado e falou assim: "Olha, vem aqui para você ver". Aí eu desci para olhar e estava escorrendo,
assim, um líquido preto da boneca que fazia uma espuma preta, assim, muito estranha, uma coisa muito estranha. E aí eu fiquei vendo, né, era um líquido, assim, escorria, assim, no quintal, sabe, como se fosse uma tinta guache, assim, e fazia uma espuma. E quando eu cheguei perto, assim, para olhar, a boneca explodiu, irmã. Por Deus está no céu, pela minha salvação. A boneca estourou, voou os pedaços da boneca assim para todo lado, sabe? E inclusive me machucou muito, porque eu fui olhar. Aí no que eu fui olhar, estourou, machucou meu rosto, machucou meus braços, queimou, né? Porque como a boneca estava queimando, e aí o pastor redobrou a oração e ele falou: ó, isso é a fúria do inimigo, né? Nessa, na sua vida, enfim, tal. Oramos e aí depois eu fiquei me perguntando, né, o porquê disso. Porque se a pessoa que me deu a boneca era uma irmã do ciclo de oração, a pessoa que comprou a boneca também era uma irmã do ciclo de oração, e a pessoa que fez a boneca também era uma irmã, né? Todas crentes, as 4 ali, né, que tiveram a boneca. Todas eram cristãs, evangélicas, né? E aí o Senhor me disse o porquê. Dava bastante. Não de ter agressão, nem nada, nunca. Mas nunca se entendia. Essa última irmã, que era tia do meu irmão, que teve a boneca, que me deu a boneca, ela era uma pessoa, ela é até hoje, uma pessoa excelente, uma pessoa de boa índole, bom caráter, uma irmã de testemunho, ela é uma boa pessoa. Mas já fazia 24 anos que ela era casada com um homem muito ruim, que agredia ela, enfim. Eu já até presenciei algumas coisas, né? Porque eu ia muito na casa dela. Inclusive, ela pediu, né, o divórcio, porque foram 24 anos passando por isso, né? E ela juntou provas para que ela conseguisse comprovar que ela tentou lutar pelo casamento dela, que ela foi uma boa esposa, que ela foi uma boa mãe, mas que ele era um homem muito ruim, um homem muito agressivo. Ela me mostrou áudios dele ameaçando, né? Ela, muita coisa mesmo. Tanto que ele não queria dar o divórcio. Então, quem assinou o divórcio foi o próprio juiz, devido a todas essas provas. Ela conseguiu medida protetiva, enfim, um caso muito sério e muito ruim mesmo. E o que que eu entendi quando eu me lembrei disso? Aquele, aquele sofrimento, né? Aquela ação do inimigo que estava ali na casa dela, na vida dos filhos, enfim, veio com a boneca, né? E por isso que o meu casamento não estava dando certo. Não no sentido conjugal, assim, eu não conseguia me casar, mas assim, eu e o meu noivo na época, né, que a gente morava junto e tal, a gente vivia debaixo de briga. Era muita briga mesmo, muita briga mesmo. Enfim, tanto que muitas vezes os pastores interviam, porque a gente brigava bastante. Não de ter agressão nem nada, nunca. Mas nunca se entendia, sabe? Era uma coisa muito difícil e muitas vezes eu pensei em ir embora, né? Fora o processo, né, que eu estava passando, né? Por ter desobedecido, por estar vivendo aquilo. E depois que essa boneca foi queimada, que foi orado, eu consegui casar. A gente foi até o Piauí, a gente conseguiu a certidão de nascimento do meu marido, aí consegui a minha, a gente casou, a gente se reconciliou com Cristo e até hoje a gente vive bem, graças ao Senhor. Depois que a gente entrou em comunhão, a gente pôde cada um voltar para os seus devidos departamentos, né? Eu, como regente de criança, que já não era a primeira vez que eu era regente, né? Fui regente na minha adolescência. Ele sempre foi membro, mas ele gostava de louvar, enfim. Também voltei para o ciclo de oração. E aí, hoje, para a glória de Deus, essa irmã também está bem, vive bem, né? Um dos filhos dela, Deus recolheu, o outro está bem, é músico na presença do Senhor,
Parece que o ex-marido também, sabe, acalmou, nunca mais perseguiu, nunca mais maltratou e nem fez nada de mal para ela. Aí o que acontece, né, a gente tem coisa que a gente não pode falar, principalmente no YouTube, né, e principalmente porque a Bíblia fala que o inimigo desse século já cegou o entendimento de muitos para que as pessoas não creem na Bíblia, né. Enfim, uma outra coisa muito boa que me aconteceu, muito boa assim, né, uma experiência muito boa que me aconteceu foi, um dia quando não sei se a irmã vai lembrar, a irmã tem filho, né, acho que a irmã deve ter filhos aí na faixa aqui da minha idade, 24, 22, mais ou menos, né. Então, a gente é mais ou menos escadinha, assim, em casa, né, minha mãe tem 4 filhos, né, e a gente tem uma idade, assim, meio parecida. E aí, era bem na época do head spinner, que era um negocinho, assim, que você girava na mão, sabe. Você colocava, assim, na mão e rodava. E aí ele rodava e piscava as luzinhas, né. E aí, na época era bem caro, era R$ 20 cada um. E o meu padrasto comprou um para o meu irmão e um para minha irmã. Como eu era mais velha, ele não comprava para mim essas coisas, né. E aí ele comprou um para minha irmã e um para o meu irmão. E aí nesse dia, eu recebi um áudio de uma irmã no grupo do WhatsApp, falando a respeito disso, que esse brinquedo foi consagrado a uma determinada entidade, entidade de prostituição, né, pombagira, enfim. E que quando aquele negócio rodava, significava, né, ali, a pombagira rodando a sua casa, era algo do tipo, né. E eu vi meus irmãos com brinquedo e eu coloquei para minha mãe ouvir o áudio. Aí minha mãe ouviu e falou o seguinte para mim, ela falou: "Filha, com seus irmãos não vai acontecer nada, porque Deus é bom, Deus não vai permitir que aconteça porque eles são crianças, né, mas vamos orar". A gente tem esse costume da gente não querer se desfazer de algo que Deus mostra. A gente teima. Deus mostra, a gente teima. A gente pensa: "Não, eu vou orar". Por mais que você ore, vai continuar sendo algo maligno, algo do diabo. E não só isso, como até livro, já aconteceu isso em casa, com livros que eu ganhei da escola, né. A diretora estava doando os livros da biblioteca, eu fui, peguei uns e já aconteceu até isso em casa. E aí, nesse dia, minha mãe pegou os brinquedos, meus irmãos dormiam no quarto com a minha mãe e eu dormia na sala com a filha do meu padrasto. E aí tinha uma cozinha americana do lado, né. E aí a minha mãe levou as crianças para dormir, enfim. E eu fiquei em casa, eu fiquei no quarto ali na sala com a minha meia-irmã, né, que era filha do meu padrasto. E eu levantava de madrugada para orar. E como eu falei para a irmã, como até perguntei para a irmã nesse sentido, porque meu irmão fala que eu não sou Moisés, né, para Deus me mostrar tanta coisa. E eu sempre tinha muita, até hoje eu tenho muita visão. E nesse dia em específico, levantei para orar, orei, e aí eu fiquei sentada na cama. Dava para mim ver minha irmã dormindo em cima, né, a minha meia-irmã dormindo em cima, e aí eu tive uma visão, assim, ali na parede do quarto da minha mãe, eu via, uma procissão católica, né, dois homens ali vestidos como padres segurando ali como se fosse uma bandeira. E um deles, ele orava, eu via ele orando mesmo, sabe, e pedindo a Deus: "Deus, me envie teu espírito, me envie teu espírito", né. Enfim, ele orava, e aí ele recebia, assim, um espírito de Deus, e ele começava a orar mais, enfim. E ali atrás dele vinha aquela multidão. Aí já o outro que estava do lado dele, que, eh, também estava segurando uma bandeira, ele abaixava as mãos e da terra, assim, saía uma sombra escura e entrava dentro dele e ele começava a se transformar, o rosto, a feição se transformava, ficava uma coisa, assim, muito estranha, enfim. E aí eu via ele ali se distorcendo, sabe, uma coisa horrível. E nessa hora, como era bem na parede do quarto da minha mãe, ela abriu a porta, aí eu parei de ver. Aí ela abriu a porta, ela estava branca, muito assustada. E aí ela falou: "Filha, vamos orar". Eu falei: "Nossa, eu acabei de orar". Ela falou: "Vamos orar de novo".
Aí a gente ajoelhou, oramos, e sabe quando você sente aquela presença maligna? A gente estava sentindo essa presença, sabe, maligna, assim, uma coisa ruim. E aí a gente orou e expulsamos, né, e aí minha mãe me contou que ela pegou esses head spinner e colocou do lado da cabeceira da cama dela, porque o meu irmão estava brincando, né, eles estavam se escondendo ali debaixo do cobertor e brincando. E aí ela colocou debaixo da cabece do negócio ali, da cama, né, criado mudo da cama dela. E aí isso já era mais ou menos umas 3 da manhã. O telefone dela tocou e quando o telefone dela tocou, eu ouvi porque eu estava ajoelhada orando, e ela desligou o telefone. E aí o telefone tocou pela segunda vez. Aí ela levantou e desligou. Quando ela levantou e desligou, ela falou que os negócios, assim, em cima do criado mudo começou a brilhar e a rodar. E aí ela conseguia, porque iluminou um pouco ali o quarto. E aí, do lado do criado mudo, ela viu um homem parado, uma sombra negra parada ali do lado. Aí foi que ela se assustou e saiu do quarto para me chamar. Então, existem coisas que são sim consagradas ao inimigo. E tais dessas coisas a gente não pode ter dentro da nossa casa. Não, então, a minha teoria, assim, o que eu acho é que, assim, ela nunca contava, assim, pra gente, né, que ela passava por tudo que ela passava. Aparentemente, eles tinham um casamento muito bom, mesmo ele sendo mundano e ela não. E teve até uma vez que eu falei assim pra ela, né, que eu chamava ela de tia, eu falei: "Ai, tia, eu queria ter um casamento como o seu, porque mesmo seu marido não sendo crente, vocês, né, se dão bem". E aí ela até falou assim: "Filha, não fala isso". Aí depois ela me contou, né, como eu ia muito na casa dela e eu já presenciei algumas coisas, ela me contou, né, o que ela passava, enfim, e que ela lutava mesmo, ela orava, ela pedia para ele se converter, enfim, tudo isso, tudo que com todas as armas que ela pôde lutar, ela lutou, até que realmente não deu mais, né. Ela entendeu que ela não estaria errada se ela se libertasse disso, né. Tanto que hoje ela tá bem, ela serve a Deus, ela continuou na igreja, Deus deu um novo casamento para ela, hoje ela é casada, hoje ela é feliz, né. Mas a gente sabe que isso é muito postar isso no seu canal, né, que a mulher separou e casou com outra polêmica até nunca mais, porque as pessoas não entendem, né, acha que você não pode se casar mais. E aí o que eu penso é que aquele demônio, né, porque a gente sabe que é uma ação do inimigo. Aquele demônio que estava ali no casamento dela me acompanhou através daquela boneca, entendeu? E, como eu falei, eu tinha muitos problemas com meu marido, muita briga, nada de agressão, nem nada do tipo, mas a gente nunca conseguia se entender. E a gente nunca conseguia casar, nunca conseguia fechar a brecha. Então, uma coisa ia levando a outra, porque a palavra fala que um abismo leva o outro, né? A gente não conseguia se entender, a gente não conseguia casar. Isso fazia com que a gente brigasse mais ainda. E eu até pensei, como eu falei, pensei em desistir, pensei em voltar para casa da minha mãe, mas, né, enfim, no final deu tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente é feliz, eu sou feliz, ela é feliz, somos muito bem casados. Então, assim, eu acho que começou com ela. No casamento dela, aquele algo maligno que estava ali na vida dela, no casamento dela, começou lá, não veio das outras duas, né, da que fez a boneca e da que comprou a boneca.